Meus amigos e minhas amigas de toda Minas Gerais, de todo o Brasil, nós estamos chegando, com o programa Segurança e Cidadania, neste sábado, para nós aí, 10 para 7, momento de assistir o Segurança e Cidadania aqui na Band. E no programa de hoje você vai acompanhar a situação de um esquartejamento, movimentou a polícia, movimentou também as páginas policiais de jornais, os noticiários de rádio e TV em Belo Horizonte. Só para resumir, no início desse programa, olha o que aconteceu. Um casal parece que não estava vivendo bem, o marido batendo na esposa, judiando da mulher, vem o irmão dessa mulher e percebendo essa situação, o que ele faz? Mata o marido, esquarteja o marido, pica em pedaços e joga na Lagoa da Pampulha. Você vai acompanhar este caso aqui no decorrer do Segurança e Cidadania, que também traz para você a situação de um terreno lá no Zilá Expósito, região norte de Belo Horizonte. O nosso repórter Pablo Thiago lá esteve, viu a situação das pessoas que estão ocupando esse terreno e, diante dessa situação, a matéria é trazida, é posta aqui no Segurança e Cidadania. E olha, é uma matéria muito interessante, uma borracharia. Isso mesmo, um lugar de trocar pneu, encher o pneu do seu carro. Essa borracharia foi transformada em biblioteca. Acompanhe conosco a matéria aqui no Segurança e Cidadania. Eu sou o Fábio Rodrigues, com imagens de Pepe Chileno, reportagens de Pablo Thiago e edição de José Roberto Coelho e Rodrigo Braga. Está no ar o Segurança e Cidadania. Muito bem, meus amigos e minhas amigas, e de cara, a abertura do programa, vamos acompanhar a matéria que eu fiz a chamada, é isso mesmo. Olha, gente, um casal não estava vivendo bem, parece que o marido estava judiando, tratando mal, batendo na esposa, e o irmão da esposa veio passar uns dias, veio acompanhar, passar um tempo dentro de casa, e viu isso e resolveu matar esse marido que batia, que tratava mal a esposa, contando ainda com o auxílio de uma adolescente. Vamos acompanhar esta matéria agora no Segurança e Cidadania. Mais uma ocorrência bárbara ganhou destaque nas páginas policiais em Belo Horizonte. O irmão de uma mulher que apanhava muito do marido resolveu pôr fim a esse sofrimento, matando o esposo agressor, cortando os pedaços do corpo e jogando o resto na Lagoa da Pampulha. Equipes da Polícia Civil, após investigações, prenderam a esposa e seu irmão, que confessaram o crime ocorrido no bairro Enseada da Garça, na região da Pampulha, que contou ainda com a participação de um menor. A delegada responsável pelo inquérito conta como as equipes chegaram até os criminosos. Na verdade, após o encontro dos segmentos corpóreos, os amigos e familiares da vítima reconheceram e procuraram a delegacia a fim de confirmar se era mesmo a vítima que encontrava-se desaparecida. Através de veiculação da imprensa do caso, eles perceberam que as partes do corpo encontrado ficavam a menos de 2 quilômetros, na verdade 1,5 quilômetros da casa da vítima. E aí, qual que é o envolvimento da esposa? Como é que vocês chegaram até descobrir como é que foi tudo isso? Após identificar a vítima, fizemos um levantamento da vida pregressa da vítima, chegamos até a esposa, a fim de conversar com ela, e ela informou que no sábado, um dia antes de encontrar os segmentos corpóreos, ela nos disse que ele havia saído de casa porque eles haviam discutido e brigado. E em conversa com os vizinhos, eles estavam achando a todo instante a atitude dela estranha. E por conta disso, a gente começou a investigar. E no IML, quando ela foi fazer o reconhecimento do corpo do marido, do companheiro, ela acabou nos confessando toda a trama criminosa. Já o doutor Wagner Pinto, titular da Divisão de Homicídios e Proteção à Pessoa, mostra como esses casos vêm crescendo e como a polícia está agindo. Doutor Wagner, crimes dessa natureza, como é que é o trabalho da Polícia Civil para elucidar? É um trabalho bastante complexo porque o objetivo do autor é justamente dificultar o trabalho investigativo. E a fase preliminar, a principal, é justamente a identificação da vítima, para desta forma rebuscarmos a sua vida pregressa sob a ótica social, familiar, econômica, no sentido de buscar a eventual motivação do crime e, consequentemente, definir a autoria do delito. Não é o primeiro, a gente sabe de outras situações de corpos que já foram desovados ali na região da Lagoa da Pampulha.
Qual conselho o senhor, como autoridade policial, pode dar à população para evitar que essas situações continuem a acontecer? O local é um local um pouco ermo, né? Evitar namorar em veículos automotores naquela localidade, né? Frequentar aquela localidade com o sentido de utilizar drogas, porque desta forma pode ficar susceptível ao crime. Polícia Civil está atenta, 197, está de acordo, as pessoas que tiverem algum tipo de denúncia através não só do 181, mas também através do 197? Sem dúvida, né? A polícia trabalha com informações e essas informações são de extrema importância, mesmo que sejam anônimas. Então é importante populares, pessoas que detêm informações, ligar para o 18197 para nos proporcionar elementos conducentes a uma investigação consistente. A violência vem crescendo de maneira assustadora em todo o Brasil, onde infelizmente está começando dentro dos lares, chegando à educação, saúde e demais segmentos da sociedade. Brilhante trabalho da Polícia Civil de Minas Gerais. Isso aí é para calar a boca de muita gente que fala: a Polícia Civil não está trabalhando. Se não está trabalhando, o que é isso? Parabéns por esse trabalho tão brilhante realizado pela nossa Polícia Civil do Estado de Minas Gerais. Nós vamos para o intervalo, mas não desligue não, daqui um pouquinho tem mais segurança e cidadania para você. A Prime Proteção Veicular promove a família e a busca pela felicidade em pequenos encontros, momentos e experiências. E para viver a vida intensamente, nós protegemos você, sua família e o seu patrimônio. Entre em contato e saiba sobre nossos planos de proteção. Temos certeza que possuímos as melhores condições do mercado. Acesse nosso site www.proteçãoveicular.com.br e nossa fanpage Prime Proteção Veicular. Ou, se preferir, agende uma visita dos nossos consultores pelo telefone 31 3273 7744. Vem com a Prime, 24 horas de proteção. Nós estamos voltando com o Segurança e Cidadania para você. Já vou abrir de uma vez o balaio de abraço, esse troço tá ficando legal, né? Olha, um abraço à comunidade terapêutica Resgatando Vidas, lá nas Fazendinhas Pai José, na cidade de Araçaí. Fica pertinho ali de Sete Lagoas. Eu estive lá com meu filho, com a minha nora, e o trabalho lá de recuperar quem usa crack, maconha, cocaína, heroína, bebida alcoólica, é um trabalho muito sério. Então, muito obrigado a todos vocês que nos receberam com tanto carinho. Lá tem horta, criação de porcos, peixes, passarinho, uma mini fábrica de vassouras. Muito legal aí. Abraço, pessoal da comunidade terapêutica Resgatando Vidas nas Fazendinhas Pai José, aí em Araçaí. Um abraço também aos sentenciados. Eu estou sabendo, o chileno estava me contando que alguns sentenciados em presídios, cadeias públicas, penitenciárias, estão acompanhando o nosso trabalho. Com todo o respeito que eu tenho por vocês, que vocês são seres humanos. Errar é humano, gente. Agora, burrice é permanecer no erro. Então está aí cumprindo a pena, está aí apenado, está aí cumprindo a sentença, é sair daí com vergonha na cara e caminhar, seguir a vida, porque ainda tem muita coisa boa para se viver nesse mundo, tá bom? E um abraço para o nosso amigo cinegrafista, o Jomar, o popular Cara de Kombi. Um abraço, Cara de Kombi, obrigado pela audiência. Nós vamos agora assistir aquela matéria que o Pablo Thiago fez lá na região norte de Belo Horizonte. É um terreno que foi ocupado por pessoas que já não têm como mais pagar aluguel, né? Como diz o meu pai, pessoas que estão no vinagre, estão passando por determinadas situações nada agradáveis com isso aqui. A pessoa às vezes não tem como comer direito, não tem como pagar aluguel, tem um terreno lá. Eles foram, ocuparam, só que a situação lá não está agradável. Vamos acompanhar a matéria. E o Cidadão Repórter veio aqui hoje na ocupação Rosa Leão para entender as necessidades e conhecer a realidade de quem luta por moradia. A ocupação Rosa Leão possui mais de 1.500 famílias que há quase 2 anos estão morando em uma área abandonada há décadas, no bairro Zilá Expósito, em Belo Horizonte. Em busca do direito de moradia, eles vivem na insegurança e no medo, pois para essas famílias, este pedacinho de chão é o seu maior bem. Olha, a realidade das ocupações hoje aqui acontece o seguinte, aqui no Rosa Leão aqui tem cerca de 1.500 famílias onde que ela depende de morar aqui. Está saindo essa ação judicial aqui para tirar esse pessoal daqui, se tirar eles não tem para onde ir. Galpão de prefeitura, você sabe que não tem condições de ir.
todas as famílias que estão aqui necessitam de moradia. Se sair uma família daqui hoje, não tem mais onde morar. Eu estou muito triste com isso tudo. Muito triste. Minha mamãe falar comigo assim: Wanda, eu vou deixar com você uma carta escrita por mim. Se eles matarem muita gente, eu morrer entre eles, entregue essa carta. Eu sei falar que eu também morri para defender a minha casa, defender a casa deles. Então é a mesma coisa, eu me senti muito triste por isso, saber que a gente tem que dar a vida da gente por uma casa. É muito triste. Só que eu não vou sair. Eles vão derrubar o barracão em cima de mim, vou morrer dentro do meu barracão. Porque não tem onde ir, não tem onde construir mais. Tô doente, você entendeu? Stephanie, você tá grávida? Como é que é grávida aqui nessa ocupação, nessa preocupação? Como é que é? Olha, tá complicado, viu? Porque eu não tenho pra onde ir, eles estão querendo tirar minha casa, eu não tô pensando como é que eu vou fazer com meu filho daqui uns meses nos meus braços, sem casa, sem lugar pra ir. É complicado, muito difícil. Porque todo mundo que está aqui são pessoas que trabalham, não são pessoas vagabundas que estão aproveitando de um terreno que está vazio, não. São pessoas que realmente não têm onde morar, que precisa. Eu vivia de aluguel. Eu saí da cruz do aluguel para estar aqui hoje. Vimos a realidade da ocupação Rosa Leão. Pessoas que vivem aqui sem saneamento básico, sem água, sem luz e principalmente sem o direito constitucional de moradia. E vimos que o custo não é simplesmente de entrar e ocupar. É um custo muito mais além. É o custo do dia a dia, da preocupação, de saber, de ficar inseguro sobre o amanhã. O que será do amanhã? Na busca dessa realização de sonho, essas pessoas vivem nessa insegurança. Com imagens de Wadson Raidan, eu sou Pablo Thiago, o Cidadão Repórter. Ok, Pablo. Gente, que realidade danosa é essa que nós assistimos com essa ocupação lá na região norte, lá no Zilá Expósito. Temos que ter, sim, hein, um pouco mais de respeito com essa gente que está passando por todas essas privações e que, eu volto a dizer, não tem uma política verdadeira no que diz respeito à casa própria, sabe? No que diz respeito a fazer um recenseamento. Tem que ter um trabalho sério com esses nossos irmãos e essas nossas irmãs que estão aí em ocupações, não só como aqui em Belo Horizonte, mas em todo o Brasil. Nós vamos para um pequeno intervalo. Daqui a pouco tem mais segurança e cidadania para você. Las cosas que han estado esperando los creyentes en Cristo en edades pasadas conforme a como han sido prometidas por Dios y no las recibieron, es porque esas cosas son para ser cumplidas en este tiempo final a la iglesia del Señor Jesucristo en esta etapa de oro de la iglesia que es la etapa de la edad de piedra angular. Prosseguimos com mais segurança e cidadania para você que na Band é a Rede Bandeirantes Minas, Canal 7, Belo Horizonte. Meus amigos e minhas amigas, vamos assistir agora uma matéria muito interessante. Você já imaginou no lugar que você vai lá encher o seu pneu, sabe? Às vezes até o pneu de uma carroça, o pneu de uma bicicleta, o pneu de um trator, de um caminhão, de um carro de passeio. Uai, peraí. Essa borracharia também é biblioteca? Vamos acompanhar essa matéria com o repórter Pablo Thiago. Já imaginou enquanto você troca o pneu do seu carro, você vai até uma biblioteca? O Instituto Cultural Aníbal Machado, mais conhecido como Borrachalioteca, foi criado em 2002, no interior de uma borracharia em Sabará, Minas Gerais. O fundador, Marcos Túlio, sentiu a necessidade de passar para as pessoas a sua grande paixão pela leitura. E essa realização de um sonho hoje conta com mais 3 unidades espalhadas pela cidade. Pois é, Fábio, estamos aqui com Túlio Damascena, que é o criador da Borrachalioteca. Túlio, fala pra gente o que fez mudar de borracharia para biblioteca. Eu sou um leitor voraz, né? Vim trabalhar com meu pai na borracharia e percebia que a comunidade interagia com a borracharia, com os jornais que o pai comprava todos os dias, né? Borracheiro há muito tempo e tudo mais. Então o pessoal vinha pra cá, lia jornal, ficava na boa aqui. Aí vim trabalhar com ele e pensei, pedi, né? Ô pai, deixa eu colocar alguns livros aqui. Aí ele, livros? Falei, pai. Aí ele falou,
Com muito custo, né? Consegui convencê-lo, a gente colocou, fui até a biblioteca pública, né? Pedi alguns livros, a gente colocou os primeiros livros e a coisa foi tomando um corpo interessante, entendeu? Então era questão de, que além de ler para mim, eu queria ler para os outros, né? Queria ler para todo mundo. Então a gente sempre pensou na biblioteca como algo comunitário mesmo, que todo mundo pudesse usufruir. E falando dessa comunidade, quem que é o público mais assíduo aqui da biblioteca? Então, a gente recebe muitas crianças, né, que vêm cá para o nosso acervo infantil, que é um acervo de qualidade e tudo, mas a gente recebe todo tipo de público, entendeu? Também muita gente para pegar os romances, né, romance espírita, vem pegar literatura brasileira, poesia, temos público diversos para todos os tipos de livros. Sabemos que além dessa unidade, também hoje a Borracharioteca tem outras unidades também, né? Conta pra gente. Isso, a gente ganhou um prêmio em 2008, o prêmio Viva a Leitura, né, como o melhor projeto incentivo à leitura do Brasil. Aí a partir daí a gente começou a pensar em criar, em dar uma nova dimensão para as bibliotecas. Então a gente criou mais uma, né, a Sala Som Salvador, no bairro Cabral. Em 2010 nós criamos o espaço Libertação pela Leitura, que funciona dentro do presídio de Sabará, e criamos a biblioteca Infanto-Juvenil no centro da cidade e uma cordelteca, que é a biblioteca de cordel Olegário Alfredo, que tem 3.000 cordéis, além de livros de estudo de cordel. Então a gente hoje está com essa levada aí de 4 unidades para a gente gerenciar e tudo mais. E é nesse ambiente literário que eu me despeço. É com você, Fábio. Obrigado, Pablo Thiago. Que matéria interessante, hein? Deu para desopilar o fígado, né? De tanta coisa ruim que a gente assiste, de tantas vezes, desculpa a expressão chula, mas de tanta desgraça que a gente vê quando assistimos um negócio que educa, quando assistimos uma matéria que a gente pode pensar um pouco mais na nossa criança, nas pessoas que querem, abrir um pouco mais a sua mente, ter um pouquinho mais de cultura, é muito bom. Parabéns a esse Túlio e parabéns também a toda a comunidade aí que está tendo a oportunidade de conhecer um pouco mais do mundo, um pouco mais da vida com esses livros dentro de uma borracharia. Nós vamos partir agora para o momento das parcerias, os parceiros sindicais aqui do programa Segurança e Cidadania. Com vocês, parceiros. Pois é, e o Momento Sérgio Smig hoje é aqui em Nova Lima. Nós estamos no Fórum de Nova Lima e a situação aqui não está agradável. Por quê? Muitos processos, muito trabalho e pouco servidor, pouca gente para fazer a distribuição de tanto trabalho, de tanto processo. Eu vou conversar com o Gilberto Silvestre, ele que é escrivão judicial da Primeira Vara Civil. Gilberto, como é trabalhar com essa precariedade? Ou seja, vocês têm muito mais trabalho do que gente para desenvolver o trabalho aqui no Fórum de Nova Lima. Ô Fábio, na verdade, a precariedade do serviço público, né, principalmente aqui no Fórum de Nova Lima, já é de décadas, né? Tem 20 anos que eu trabalho aqui na Primeira Vara Civil e a estrutura que a gente tinha há 20 anos, né, com um acervo de pouco mais de 1.000 processos, é a mesma hoje com um acervo de quase 10.000 processos. Tanto na parte de estrutura de servidores, a composição de servidores da Secretaria, né, como na própria estrutura física da Secretaria. Eu tinha, em 1992, 1.000 processos com um espaço físico quase o dobro desse aqui. E hoje nós temos, no mesmo espaço que tínhamos 2.000 processos, hoje nós temos 20.000 processos, né? E o Tribunal de Justiça mantém a mesma estrutura também de servidores antiga, independente do número de feitos, o número de servidores é o mesmo. Qual que é esse número? Quantas pessoas trabalham aqui com você? Na verdade, sou eu, escrivão, com mais 5 oficiais de apoio judicial e um oficial judiciário do tribunal. Mais os servidores que são cedidos pelas prefeituras municipais e estagiários. Só que, atualmente, né, eu estou trabalhando apenas com 2 servidores, que a grande maioria dos servidores do tribunal estão licenciados em razão de férias regulamentares ou licença médica e algumas de licença gestante. Mas o que complicou mais foi o afastamento, né, desses servidores em razão dessas licenças e a determinação do CNJ e do Tribunal de Justiça de não poder mais nomear nenhum servidor para substituí-los a título precário, né? E com isso
a secretaria passou a trabalhar somente com o auxílio e a colaboração dos servidores que são cedidos pelas prefeituras municipais e os estagiários. Esta foi a presença do escrivão judicial da primeira vara civil de Nova Lima, o Gilberto Silvestre, no que foi o Momento Serjusmig. Com a palavra, a direção do Tribunal de Justiça do Estado de Minas Gerais para verificar e solucionar os problemas aqui no Fórum de Nova Lima. Quem está pensando em casar no cartório não deve se preocupar somente com a data, as testemunhas e os documentos. Muita gente não sabe, mas também é muito importante escolher o regime de bens do casamento. Ou seja, são aquelas regras que vão regular os patrimônios e os bens do casal, seja pela morte de um dos noivos ou pela separação. São 4 regimes de bens e o casal deve escolher um. Para explicar cada um deles, a gente conversou com o advogado do Recivil, Felipe Mendonça. Felipe, para começar, eu queria que você explicasse primeiro como que a pessoa faz para escolher o regime de bens do casamento. Para escolher o regime de bens no casamento, o primeiro passo é ir até um cartório de registro civil das pessoas naturais, oportunidade em que os noivos vão proceder a uma habilitação para o casamento. Existem 4 regimes de bens que a lei elenca aí como principais, que é o regime da comunhão parcial de bens, que habitualmente é o mais utilizado, até porque, se os noivos não lavrarem uma escritura de pacto antinupcial, é o regime que será escolhido pela lei. Existe também o regime de separação obrigatória de bens, quando a lei impõe essa separação obrigatoriamente, por exemplo, aos maiores de 70 anos. Esse regime também de separação de bens pode ser por convenção, ou seja, eles podem lavrar uma escritura de pacto antinupcial e escolher esse regime. Existe também o regime de comunhão universal de bens e, por fim, o regime que é menos utilizado, que é o de participação final nos aquestos. Então vamos falar primeiro desse regime de bens que é o mais comum, né, que é o da comunhão parcial de bens. Fala um pouquinho sobre ele, quais são as características? Isso é verdade, é o regime que é mais comum, é o da comunhão parcial de bens. Inicialmente, pelo fato de que os noivos, por uma comodidade mesmo, deles não terem que se deslocar para fazer uma escritura de pacto antinupcial, ele é usualmente o mais aceito e o mais comum que ocorra aí nos cartórios de registro civil das pessoas naturais. De acordo com esse regime, os bens, somente os bens que eles adquirirem na constância do casamento, ou seja, só os bens fruto do trabalho dos dois, que os dois comprarem ali, que vão ser compartilhados entre eles caso haja uma separação. Tudo que eles adquiriram antes do casamento é de cada um, não vai se misturar. E também, o que eles receberem a título de doação ou então a título de herança pertence a cada um. Não vai se misturar. Então é só aquilo que os dois adquiriram por comum esforço entre eles que vai ser de ambos após um divórcio ou uma separação, assim dizer. E o regime, Felipe, da comunhão universal de bens? Já o regime da comunhão universal de bens exige o que? A lavratura de um pacto antinupcial, ou seja, esse casal vai ter que até um tabelionato de notas para poder lavrar uma escritura pública de um pacto antinupcial de comunhão universal de bens. De acordo com esse regime, o que eles adquiriram antes do casamento e o que eles adquirirem após o casamento, tudo isso vai pertencer a ambos após um divórcio ou uma separação com essa partilha de bens. Os bens também que são herdados ou por doação ou por herança também, eles vão compor o patrimônio de ambos, a não ser que esse bem recebido de herança ou de doação tenha alguma cláusula que disponha de maneira diversa. Mas a regra é que vai compor o patrimônio dos dois após um divórcio. E um outro regime também, Felipe, é o da separação total de bens, não é isso? Fala um pouquinho das características desse regime. Melina, o regime da separação de bens, ele ocorre em 2 situações distintas. A primeira delas é por imposição da lei. Então essa separação obrigatória de bens muitas vezes é imposta pela lei. O Código Civil fala que, por exemplo, o maior de 70 anos obrigatoriamente tem que casar por esse regime de separação de bens, porque a lei tenta proteger aí o patrimônio desse senhor aí que teria 70 anos de idade. Então a lei que impõe esse regime. Nesse caso aí não precisaria lavrar uma escritura num tabelionato de notas. Por quê? Porque é a lei que impôs isso ao senhor que está se casando.
Isso vale tanto para o homem quanto para a mulher, só para deixar claro. Paralelamente a essa situação, eles também podem, os noivos, se eles quiserem, eles podem lavrar uma escritura de pacto antinupcial, de separação total de bens, oportunidade em que os bens que cada um adquirir aí na constância do casamento, ao longo do casamento, vai ser separado, vai ser dividido, ou seja, pertence a cada um deles, não vai se confundir o patrimônio. Tanto que eles tinham antes de se casar, como que eles obteram após o casamento, não vai ser de cada um esses bens. E por fim, a gente tem também o regime da participação final nos aquestos. É um regime assim que não é muito comum, talvez por quê? Porque as pessoas não conhecem muito sobre ele? Exatamente, Melina. Não é um regime muito comum, é até bastante raro que se utilize esse tipo de regime de bens, até porque ele é um pouco obscuro, ele tem uma dificuldade maior ali de se dividir os bens, de se partilhar os bens. Esse regime nada mais é do que uma mistura entre o regime de comunhão parcial de bens e o regime de separação de bens. Portanto, na constância, ao longo do casamento, os bens que cada um adquirir vão ser separados, pertencem a cada um dos noivos. Mas, posteriormente, após o divórcio, com a partilha dos bens, automaticamente esse regime vai tomar uma roupagem de regime de comunhão parcial de bens. Então, o que eles adquirirem por esforço comum ao se divorciarem vai ser partilhado. Então é um regime que realmente causa uma certa dificuldade e é o mais raro e o menos adotado entre os casais. E Felipe, eu casei e escolhi um desses regimes. Se daqui a alguns anos eu quiser trocar, eu posso? Pode sim, Melina, perfeitamente. Os casais eles podem optar aí por alterar esse regime de bens. Para isso, eles vão ter que acionar o Poder Judiciário. Através de uma ação, eles vão ajuizar uma ação de alteração de regime de bens. Oportunidade que eles vão poder aí convencionar, optar por um regime diverso daqueles que eles escolheram. Bom, esse foi o assunto do programa de hoje. Na semana que vem a gente volta com mais um Momento Recivil. Uma ótima semana e até lá! Obrigado, parceiros, obrigado aí os colegas, os parceiros que mostram a realidade sindical neste momento da parceria aqui no programa Segurança e Cidadania. Bom, como diz a minha santa mãezinha, tudo que é bom dura pouco, né? O programa hoje foi movimentado, eu fiquei meio irado com esse negócio lá dos nossos irmãozinhos lá da região norte que estão ocupando lá aquele terreno, mas eu quero falar para você que ainda não se filiou no Sindipol MG. Quero falar até com voz de locutor FM, né? O que você está esperando? Vamos lá, você que é escrivã, você que é investigador de polícia, ei, delegado de polícia, ei, você que é perito, vem para o Sindipol, venha conhecer. Olha, semana passada a gente já mostrou um pouquinho do jurídico, mas eu quero insistir, existem muitas e muitas opções que você pode ter aqui dentro do Sindipol MG, tá? Conheça um pouquinho, ó, entra lá, ó, www.sindipolmg.org.br. Conheça, faça perguntas, porque às vezes você vê o programa na televisão, tem uma dúvida, mas fica aí esperando, é hoje, amanhã, depois de amanhã, mês que vem, e o tempo vai passando e você não sabe dos seus direitos, você não sabe o que você pode ganhar fazendo parte da família Sindipol. Então, eu quero te convidar a conhecer não só no nosso site, mas conhecer aqui também. Está no centro da cidade, veio resolver alguma coisa ali na Olegário Maciel, na Santos Dumont, na Paraná. O Sindipol é pertinho do centro da cidade, relativamente atrás da rodoviária de Belo Horizonte. Estamos aqui na Rua Diamantina, número 214. Você quer dar uma ligada para cá também, conhecer alguma coisa, marcar alguma coisa? Ô, Fábio, eu quero marcar uma visita e com quem que eu falo? Liga para cá, ó, 21 38 98 98, ok? Estamos à sua disposição. O Sindipol existe para você, policial civil do estado de Minas Gerais. Agradecendo a sua audiência. Gente, vou falar igual na roça. Deus te ajude. Muito obrigado. Estamos abertos a sugestões, tá bom? Semana que vem, sempre, 10 para 7 da noite, tem mais Segurança e Cidadania para você.